Ok, pessoal, então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma propriedade muito importante, muito interessante, né, do vetor gradiente com respeito às curvas de nível e também superfícies de nível, né. Tá, então a primeira coisa, você lembra que se você tem uma gama de T for uma curva de nível, tá, então lembra que essa curva de nível ela está contida no domínio de uma função f, né. De início, vamos supor que eu estou com f de R2 em R, né? Certo? Então tem o gama, uma curva de nível, ela está contida no domínio, e ela tem a seguinte propriedade, né? Vamos supor que ela é curva de nível de um nível K, certo? Tá? Então, o que significa isso? Que se eu pegar um ponto x0, y0, que pertence à curva, certo? Então, eu sei que f de x0, y0, ele vai dar exatamente o valor do meu nível K. A função sobe naquele nível, tá? Em outras palavras, se eu pegar f e aplicar em qualquer ponto da curva gama, isso é constante igual a K, ok? Tá. Agora, então, eu estou com essa composta, né? Pela regra da cadeia, tá? Eu posso derivar essa função e a gente vai ter que d dt, né? De f de gama de t, isso vai ser d dt dessa função constante k, ok? Então, a regra da cadeia mostra para a gente como que a gente deriva isso aqui. Então, isso aqui vai ser gradiente da f aplicado nos pontos da curva, produto escalar com a derivada gama linha de t, certo? Isso aqui igual a zero, que é a derivada da constante, certo? Tá, então, conclusão dessa fórmula aqui, a gente tira então que esse vetor gradiente no ponto da curva, ele é perpendicular ao vetor tangente à curva, tá? Então, esse vetor que é ortogonal, né, perpendicular ao vetor tangente, a gente fala é o vetor normal, tá certo? Então, a conclusão aqui é que o gradiente de f é perpendicular às curvas de nível, de f, certo? Tá? Ok? Certo? Então, isso tem diversas aplicações. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês agora duas aplicações bem interessantes, tá? Que diz respeito, basicamente, a encontrar reta tangente em algumas curvas e achar planos tangentes em algumas superfícies, que são dadas como superfícies de nível. Tá? Isso aqui, bem, na verdade, isso vale para duas ou três variáveis, né? Não importa. Tá? Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo. Tá? Então, exemplo 1. Exemplo 1, ok? Vamos considerar essa equação aqui, x2 menos xy mais y2 igual a 6, ok? Tá? Bem, primeiro vou mostrar para vocês que curva é essa, tá? Então, deixa eu mudar aqui de janela, só um minuto.
aqui. Vamos aqui no GeoGebra, certo? Ok? Então, essa equação é x2 menos xy mais y2 igual a 6. Ok? Então, você tem aí essa elipse, né? Tá certo? Então, essa é uma equação de uma elipse, ok? Então, vamos supor agora que eu estou com o seguinte problema, né? Eu dou um ponto dessa elipse e peço para você encontrar a reta tangente em algum ponto. Tá certo? Tá? Então, vamos considerar, só para a questão de ilustrar, né? Tá? Vamos considerar esse ponto 0 e raiz de 6. Tá? Isso aqui é um ponto, assim, realmente para exemplificar para vocês. Tá? Então, você tem esse ponto A, que aparece aí. Então, como seria a equação da reta tangente que passa por esse ponto A? Tá? Realmente isso. Você pode depois escolher outros pontos e fazer o mesmo jogo. Tá? Isso aqui foi só realmente para ilustrar. Então, a ideia é como que a gente vai encontrar a reta tangente que passa, a tangente a essa elipse no ponto A, né? Ora, a gente vai fazer, a estratégia vai ser a seguinte: a gente vai calcular o vetor gradiente nesse ponto, né, a respeito da função. Nota que essa função x2 menos xy mais y2, eu posso olhar isso como uma curva de nível, tá? Tá no nível 6 aí, né? Ok? Então, eu sei que o gradiente é ortogonal a essa curva, né? E aí, simplesmente, eu pego o vetor, uma rotação de 90 graus. Pego o vetor perpendicular ao vetor gradiente e eu teria o vetor diretor da curva, tá? Então, vamos ver isso, tá? Vamos voltar lá para a luzinha. Então, voltando aqui. Muito bem. Então, o que a gente quer agora é equação da reta tangente no ponto 0, raiz de 6, tá? Bem, você observa, né, que esse ponto pertence à elipse, né? Na verdade, eu escolhi esse ponto porque ele é mais simples, né? É só fazer x igual a 0, você fica com y ao quadrado igual a 6, e aí você tira a raiz, tá? É só para algebricamente mais simples, mas você pode escolher qualquer outro ponto da elipse, certo? Tá? Nesse caso, eu vou olhar a equação da elipse, eu vou entender como essa função, ok? E a elipse, na verdade, é a curva de nível f de xy igual a 6, né? Tá? É assim que a gente enxerga. É como se fosse o nível 6, tá? Muito bem. Então, nesse caso, o gradiente de f vai ser, bem, a primeira entrada é derivada em relação a x, vai dar aqui 2x menos y, tá? E aí, na outra entrada é derivada em relação a y, vai ficar menos x mais 2y, certo? Tá? Ok? Muito bem. E agora eu calculo o gradiente da f no ponto, no ponto da curva, né? Então, 0 raiz de 6. Então, isso aqui vai dar 2 vezes, opa,
2 vezes 0, menos raiz de 6. Vou carregar aqui para você ver, né? Menos 0, mais 2 raiz de 6. E isso é menos raiz de 6, 2 raiz de 6. Ok? Tá? Agora, então, esse vetor aqui, tá? A partir da... Ele é ortogonal à minha elipse. A gente vai voltar daqui a pouco lá e vai ver isso. Certo? Então, esse vetor ele vai ser ortogonal. Então, o vetor que vai dar a direção da reta tangente é só pegar o vetor perpendicular a esse. Tá certo? Tá? Ok? Agora aqui só uma observação. Tá? É uma observação, no caso de R2, né, de 2 dimensões, é uma coisa que funciona bem. Tá? Se você tem o vetor V com coordenadas A e B, tá? Um vetor perpendicular a V é só você pegar o W como menos BA, certo? Tá? Então, se você dado um vetor, você pega um vetor perpendicular, é só pegar a segunda entrada do primeiro, inverter o sinal, e a primeira entrada. Tá? Aí, se você pega e faz o produto escalar de V com W, isso vai dar menos AB mais AB, que é zero. Então, esses dois vetores são perpendiculares, certo? Tá? Agora, voltando aqui, eu tenho esse vetor, então eu sei achar um vetor que é perpendicular a esse vetor. Tá? Então, se esse vetor aqui ele é normal à curva de nível, um vetor perpendicular a ele vai ser tangente. Ok? Tá? Então, nesse caso, o vetor... Deixa eu copiar aqui, né? Isso aqui é uma observação. Tá? Então, o gradiente da f no ponto 0 e raiz de 6 deu menos raiz de 6, 2 raiz de 6. Tá? Então, um vetor meu v, que é o vetor tangente, ele vai ser menos 2 raiz de 6, menos raiz de 6. Tá? Você copia a entrada x. Ok? Tá? E aí, no caso, a reta tangente vai ser a reta que passa pelo ponto... A reta tangente é a reta que passa pelo ponto 0, raiz de 6, com o vetor diretor, esse vetor que a gente acabou de calcular, menos 2, raiz de 6, menos raiz de 6. Certo? Tá, então vamos voltar agora lá no GeoGebra e vamos colocar todos esses vetores. Certo? Deixa eu parar aqui. Muito bem. Então, primeiro, o vetor que a gente calculou, certo? É o vetor menos raiz de 6, 2 raiz de 6, 2 raiz de 6. Peraí, talvez tenha que colocar isso como um vetor. Tá? Então vamos chamar isso aqui de um vetor V1, certo?
Opa. Tá? Ai. Apagar aqui, vamos fazer de novo. O que seria? Entende. Muito bem, tá? Então, você tem esse vetor, tá? Só que esse vetor, eu tenho que colocar ele a partir do ponto que eu quero, né? Tá? Então, é só... Então, eu tenho que pegar, a partir desse ponto, esse vetor. Certo? Ok? Então, esse é o vetor aqui. Apareceu CM1 aqui, não sei o que é isso. Tá, então, vamos tentar de novo. Aqui. Aparece esse vetor agora. Tá? Muito bem. Agora, vamos fazer o vetor que a gente já encontrou, que era o vetor perpendicular a esse, que era o vetor WW, chamei de WW. É só pegar menos 2 menos 2 raiz de 6 menos raiz de 6. Tá, então você observa, você tem aí esse vetor aí está em ortogonal ao primeiro, tá? E aí eu posso transladar ele aqui para esse ponto. Certo? Tá, então deixa eu até colocar em cores aqui diferentes para você ver. Pronto. Certo? E aí a reta vai ser simplesmente a reta que passa pelo ponto A e que tem o vetor diretor, esse vetor V. Certo? Tá? Que está aí marcado em vermelho. Tá? Então, a reta vai ser o ponto A
mais t vezes o vetor v, tá? Que é exatamente a equação da reta, tá? Que é essa reta agora que passa aqui. Ok, pessoal? Tá, então, esse é assim, você pode pegar outros pontos, tá? Mas, assim, em algumas situações é mais fácil você calcular o gradiente e depois pegar o vetor ortogonal para, por exemplo, encontrar aí uma reta tangente. Vocês com superfícies de nível, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o... Tá, peraí, talvez... Deixa eu abrir o modo tridimensional. Aqui. Então, agora a situação é assim, né? Eu estou com esse elipsoide, x2 mais 2y2 mais 3z2 igual a 6, ok? Então, tem um elipsoide, tá aqui. Aí eu, bem, escolho um ponto do elipsoide, tá? Um ponto que é bem, que tá no elipsoide, eu vou fazer de novo nesse ponto, você pode escolher outro qualquer. Ponto 1, 1, tá? Esse ponto ele está aqui no primeiro quadrante, octante, e ele está no elipsoide. Certo? Está aqui. Ok? Deixa eu pôr uma outra cor aqui. Certo? Tá, então tem um ponto A. Aí o problema é encontrar o plano tangente ao elipsoide que passa pelo ponto A. Certo? Tá? Então, bem, você poderia tentar isolar o Z, etc, etc, mas existem um método mais simples para fazer isso. Tá? Vamos ver então. Vamos voltar lá. Então, exemplo 2. Ok? Então, eu tenho aqui o elipsoide x2 mais 2y2 mais 3z2 igual a 6. E eu quero encontrar a equação do plano tangente no ponto 1, 1, 1. Certo? Tá? Ok. Então, novamente, a gente vai entender agora isso aqui como uma superfície de nível. Então, agora eu tenho f de x, y, z igual a x2 mais 2y2 mais 3z2. E agora o domínio tem dimensão 3, então ao invés de curvas de nível, eu tenho superfícies de nível, né? Então, eu posso entender esse elipsoide como um nível 6 dessa minha função. Ok? Tá? Então, agora eu calculo o gradiente da função f, certo? Então, o gradiente vai ser aqui 2x mais 2x, 4y e 6z. Certo? Esse gradiente é um vetor. Agora, ele é um vetor do R3, nesse caso. E eu avalio o gradiente no meu ponto, no ponto onde eu quero
calcular o plano tangente, certo? Então, nesse caso, o gradiente, nesse ponto, dá 2 vezes 1, 4 vezes 1, 6 vezes 1. Isso dá 2, 4, 6. É esse o vetor. Tá, então, agora o que a gente sabe? Que o gradiente é ortogonal à superfície de nível. Ok? Então, esse vetor vai ser o vetor normal ao plano, porque o que está ortogonal a ele é o que é tangente. Certo? Então, o que eu preciso, então, no fundo, agora o que eu preciso é encontrar a equação do plano que tem esse vetor como vetor normal, certo? E que passa pelo ponto 1, 1, 1. Tá? Então, vamos lá. Essa agora fica mais simples. Tá? Então, na verdade, eu preciso... Então, eu tenho o vetor normal. É um plano que tem o vetor normal 2, 4, 6. E passa pelo ponto P, 1, 1, 1. Certo? Ah, então, essa equação vai ser 2 vezes x menos 1 mais 4 vezes y menos 1 mais 6 vezes z menos 1 igual a zero, né? Tá? Essa é a equação do plano. Esse 1, 1, 1 diz respeito aqui ao ponto, né? Que eu estou, certo? Então, aqui a gente vai ter 2x menos 2 mais 4y menos 4 mais 6z menos 6 igual a zero. Aí, passando para o lado de lá, vai ficar menos 12, para o lado de lá fica 12. Então, é 2x mais 4y mais 6z igual a 12. Certo? Tá? Então, vamos lá, né? Vamos voltar lá no GeoGebra e plotar isso aí, só para a gente verificar. Então, ok. Então, primeira coisa, vamos ver o vetor gradiente que a gente encontrou, né? Então, V3 é o 2, 4, 6. Esse é o vetor gradiente. Né? Aí, se eu quero colocar ele, quero colocar ele a partir, né, do ponto A, eu simplesmente faço uma translação. Esse ponto A ele tem coordenada 1, 1, 1, então é só uma translação. Então, o meu vetor WW3 vai ser... Esses nomes são aleatórios, tá, pessoal? Então é só somar a coordenada, então vai ser 3, 5, 7. Ah, não. Ah, não. Aqui tem que colocar um vetor a partir do ponto A. Né? O vetor aqui, ponto inicial e ponto final. Tá? Então, ponto inicial é o ponto 1, 1, 1. E o ponto final é o ponto... Bem, é só a translação, né? 3, 5, 7. Tá? Observa que, como vetor, ele põe o mesmo, né? Tá? Porque a diferença entre as extremidades é exatamente a mesma coisa. Você só fez a transação só para você ver realmente o que aconteceu. Mas o vetor diretor é o mesmo, né? Porque a gente vai pegar o plano que tem esse vetor como o vetor normal. Tá? Então, o gradiente, lembra que o gradiente sempre está espetado na superfície de nível, né? E ele é ortogonal, tá certo?
E agora a equação do plano que a gente calculou é 2x mais 4y mais 6z igual a 12, tá? Então aqui a gente obtém aqui a equação do plano, tá? Que está tangente a esse elipsoide. Certinho? Tá? Aí você vê aí. Ok, pessoal? Então é isso aí. Valeu, um abraço.